E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro que eu li recentemente, que é Duas Narrativas Fantásticas, uma edição que reúne dois contos do nosso querido Dostoiévski. Então, se você já se interessou pelo título, já deixa um like aí embaixo e já continua aí para acompanhar o resto dessa resenha. Mas antes de continuar a resenha em si, eu já gostaria de reforçar para vocês deixarem um like aí embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e também a se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. É para sair vídeo aí toda semana, não é sempre que eu posto, não vou mentir, às vezes fica muita correria, mas eu tento postar vídeo todo domingo, então já se inscreve para não perder os próximos, e também comenta aí embaixo se você já leu Dostoiévski, se você gosta desse autor, e vamos conversar, porque eu ainda estou iniciando nesse mundo dostoiévskiano. Mas já digo que eu gostei bastante dessas minhas primeiras impressões. Mas enfim, essa edição aqui, ela é da biblioteca da minha faculdade, por isso que tem aqui esse código de barras aqui, né? E ela é da editora 34, e aqui ela reúne os textos de Adócio e O Sonho de um Homem Ridículo. Nós vamos começar falando sobre o primeiro conto que eu encontrei aqui e que também foi o que eu mais gostei, que é Adócio. Nesse conto, a gente vai acompanhar ali da perspectiva do marido, meio que a história do casal, tá? Desde como ele conheceu a esposa dele e como que o relacionamento deles foi se desenrolando, porque a nossa história se inicia com, basicamente, a esposa dele tendo acabado de tirar a própria vida, e ele ainda está em choque tentando entender o que pode ter levado ela até aquele ponto. E, enfim, por conta disso, ele vai revisitar todas as memórias dele, e, enfim, foi uma leitura muito interessante, eu li esse livro aqui bem rapidinho. Eu percebo que os autores russos, eles conseguem fazer a gente entrar na mente dos personagens, ter uma viagem realmente ali por dentro da psique deles, e eu achei esse conto aqui ele muito interessante. Eu não quero me aprofundar muito nessas histórias para comentar com vocês, justamente porque são contos, já são histórias bem curtas, e assim, eu acho que vale de você ir atrás e ver, mas assim, gente, aqui temos passagens muito bacanas, assim, no início, quando ele conheceu ela, ele é o dono de uma casa de penhores, e ela era uma jovem que ia lá trocar alguns objetos, sempre em busca de dinheiro e tal. Depois ele descobre que é porque ela era órfã e vivia com as tias dela, só que as tias dela exploravam muito ela, e ela vendia, ou melhor, penhorava esses objetos que eram dos falecidos pais dela para postar anúncios nos jornais em busca de emprego. Enfim, ele vai conhecendo ela assim aos poucos eles vão se conversando mais. Eles têm uma diferença de idade bem grande, tá? Ela tinha acho que 16 anos quando se casaram e ele já tinha 40 anos por aí. E eu sei, isso é chocante, porém é chocante pra gente hoje em dia, não pra eles há 200 anos atrás na Rússia, e não só na Rússia, tá? Mas enfim, na maior parte do mundo não era nada muito chocante. Então, enfim, ele depois de um tempo acaba pedindo ela em casamento, e essa proposta meio que acaba caindo como uma luva para ela, porque as tias dela estavam pretendendo meio que entregar ela para um outro comerciante da região, só que assim, ele também ele era bem mais velho e também não parecia um bom pretendente, então para ela caiu como uma luva essa proposta. E aí a gente vai acompanhar aqui ao longo da narrativa. Acho que vale a pena também lembrar você, leitor, de que narradores em primeira pessoa geralmente não são muito confiáveis, tá? Porque tudo é baseado na memória, nas memórias deles, e também porque é sob o ponto de vista deles. A gente não sabe realmente o que se passava na mente dessa outra protagonista. A gente só sabe o que ele interpretava das coisas que se passavam e também o que ele decide contar pra gente, da forma que ele decide contar pra gente. Então, também é interessante perceber como no início dessa narrativa, ele também está muito mais, vamos dizer, reticente. Ele começa ali realmente, de fato, contando do início da história deles, mas aos poucos ele vai como se fosse se soltando, porque ele vai realmente ali se entregando e mandando a real, ele parece quase desesperado, então ele acaba ali confessando sentimentos e ideias, e enfim, esse conto eu achei assim
extremamente interessante. Eu gostei muito de ler ele. No início eu estava meio assim, mas depois ele realmente foi me conquistando. Era um relacionamento bem complicado, tá? Bem complicado desde o início. Ele era complicado por conta do jeito dele, de ser muito caladão e não sei o quê, mas essa jovem, ela tinha as suas complicações, os seus caprichos, então não foi algo muito bacana de nenhum dos lados, mas a gente vai meio que tentando se aprofundar aos poucos e entender meio que a dinâmica desse relacionamento para tentar entender o que pode ter levado ela a decidir deixar de viver, não é? E, assim, é bastante complicado. E no início eu ainda estava um pouco reticente em relação aos sentimentos desse narrador, mas no fim, tive a impressão de que ele, de fato, assim, ficou bastante impactado com isso. E, assim, gente, aqui esse texto, ele traz passagens que são muito fortes às vezes, parece quase como se fosse um soco no estômago, sabe? Você tá lendo, e claro que já é um tema pesado, até porque quando você começa a ver o início ali da história deles, você já sabe como que vai acabar. Porém, ainda assim, quando vem algumas dessas frases, assim, tipo, sabe? Te deixa um pouco extasiado. Tem uma cena que isso tudo é muito introspectivo, tá? Ele conversando com ele mesmo dentro da cabeça dele, com ele mesmo não, com a gente, mas tudo dentro da cabeça dele. E ele fica tentando se explicar, e enfim. E daí, a jovem tinha acabado de morrer e tinham colocado ela em cima da mesa. E no dia seguinte viria o serviço funerário. E ele ainda estava ali se perguntando sobre essa decisão que ela teve que fazer logo que ele pediu ela em casamento, entre se casar com ele e se casar com esse outro comerciante muito mais velho, que já tinha enviuvado 2, 3 vezes, que era cheio de criança e que não parecia um candidato nem um pouco bom. Ele ainda às vezes ficava na dúvida qual das duas opções para ela teria sido a melhor. E daí, nesse momento, ele tem tipo a epifania, tipo, cara, você já tem a sua resposta. A resposta está em cima da mesa. E você ficar aí se perguntando sobre o que era pior ou melhor para ela, a resposta está ali. E esse foi um momento assim que eu também fiquei muito impactada, tá? Não vou mentir. E, enfim, apesar disso, apesar de ser um texto muito trágico, por se tratar de suicídio e tudo mais, ainda assim, eu não vou mentir, que eu senti em alguns momentos dessa narração, dessa narrativa, quase como se fosse algo meio tragicômico. É trágico, porém tem alguns momentos que chega quase a ser cômico, e muita ênfase no quase, mas tem algumas cenas aqui que eu tenho a impressão de que o Dostoiévski talvez tenha feito nessa intenção, de ser algo meio trágico e cômico ao mesmo tempo, sabe? Por ser meio absurdo, ou meio, enfim, não que seja absurdo, mas não sei se vocês me entenderam. Talvez só eu que tenha problema mental e tenha achado graça nesse texto. Vocês comentem aí embaixo se vocês já leram, se vocês também tiveram essa impressão de, em alguns momentos muito específicos, digamos assim, ter um tom meio cômico, assim, apesar de toda a tragédia que está acontecendo. Tem alguns momentos assim que eu juro que eu fiquei assim com um pouco de vontade de rir. Talvez eu tenha problemas, mas talvez não, talvez essa seja a intenção de fato do texto. Você me conta aí, se você já leu também, se você teve essa impressão igual eu. E aí a gente segue para o segundo texto dessa edição, que é O Sonho de um Homem Ridículo. Aqui, não vou mentir, eu não fiquei impressionada com esse texto. Eu sei que ele é bem mais conhecido até do que Adócio, é um dos contos mais famosos do autor, mas eu não achei algo assim tão extraordinário. Mas enfim, aqui a gente vai acompanhar nosso protagonista, um homem russo. Ele é um cara muito mediano. Ele diz que ele tem noção da própria mediocridade, da própria ridicularidade, e com as amizades deles, com as interações deles, outros sempre riem dele, sempre fazem piada dele, e que ele aceita isso numa boa porque ele sabe que ele é ridículo, sabe? Por isso que é o sonho de um homem ridículo. Ele tem essa autoimpressão de que ele é alguém ridículo. E, enfim, ele é muito desconexo, muito desconectado da vida, né, desde sempre. E, enfim, um dia ele decide que ele vai tirar a própria vida também. Ele vai lá, ele compra um revólver, ele deixa lá na cabeceira da cama dele. E, enfim, ele vai ficando ali, vão passando os dias. Ele vai pensando assim:
a hora que eu tiver afim, eu vou lá e me mato e deu. Ele é muito desconectado, de fato, até nesse ponto. E daí tem um dia que ele sai de uma reunião com os amigos dele e na volta para casa, ele vê uma estrela no céu e aquilo ali meio que parecia um sinal para ele, de alguma forma, de que, é hoje que eu deveria me matar. E daí ele decide que quando ele chegar em casa, ele vai se matar. E daí nesse caminho de volta para casa, que ele faz esse trajeto todo andando, uma criança acaba abordando ele. É uma menina muito jovem, ela tá chorando desesperada, pedindo ajuda de qualquer transeunte para ajudar a mãe dela. E ele acaba ficando muito irritado por estar sendo abordado por essa criança, justamente no dia que ele decidiu que ia se matar. Ele sempre ajudou os outros nos outros dias, porém hoje é o dia dele, então ele meio que espanta essa criança, sem ter muito cuidado, sem ter dó, sem ter, sabe, pena nenhuma dela, escorraça ela e segue o caminho. E daí ele chega em casa, e daí ele tá decidido que vai se matar. Porém, ele fica pensando nessa criança, ele fica meio que remoendo isso, e daí ele acaba dormindo na própria cadeira, com uma arma na frente dele, e aí ele vai ter um sonho, que vai trazer para ele uma epifania e a revelação de toda a verdade do universo e do mundo. E, enfim, esse sonho, ele de fato ele é um pouco interessante. Eu gostei muito da forma como o autor ele fez referências bíblicas e de toda a história da humanidade e nesse breve sonho que ele teve. Isso foi muito interessante, de fato, não vou mentir. Eu gostei de ver isso, de toda a ascensão e toda a decadência. E, enfim, nosso protagonista estava ali vendo tudo isso, presenciando tudo isso, e quando ele acorda, ele tem uma epifania sobre a vida, e não irei ir muito mais a fundo em relação a essa história, porque você tem que ler, esse conto é ainda mais curto do que o primeiro, então, assim, acho que vale a pena vocês lerem, tem até, se não quiser comprar nessa edição aqui, da editora 34, tem como comprar os e-books separados na Amazon, tem outras edições, mas assim, eu achei esses dois textos bastante interessantes, o primeiro até mais do que o segundo, conversou mais comigo, não vou mentir, geralmente quando o texto desses autores acaba envolvendo algo um pouco mais familiar, mesmo que seja só entre duas pessoas, sem filhos e tal, isso sempre acaba conversando muito mais comigo do que textos que são mais introspectivos, digamos assim, na psique do próprio indivíduo ali. Então, esse primeiro conto, de fato, conversou muito mais comigo e eu acabei aproveitando muito mais a leitura dele. Para mim seria 5 estrelas, e O Sonho de um Homem Ridículo não seria 5 estrelas, tá? Não pensei nisso de fato na hora que eu estava lendo, na hora de como eu avaliaria esses textos separadamente. Mas enfim, é uma edição que vale super a pena, um texto que vale super a pena, Dostoiévski está aí, e inclusive fica aqui uma recomendação para vocês. Se vocês querem começar a ler livros clássicos, se vocês querem começar a ler clássicos russos, assim como eu estou começando a ler cada vez mais e aos poucos, uma dica minha para vocês seria começar pelos contos, tá? Geralmente acaba sendo algo muito mais palatável do que você começar, por exemplo, por Uma Guerra e Paz, que tem mais de 1000 páginas. E então, enfim, se introduza à escrita do autor através de contos, que eu acho que vai te facilitar muito mais a vida, tá? Dica de quem está seguindo a própria dica. Então, enfim, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui no canal, aos poucos, eu estou trazendo cada vez mais resenhas. Não trago resenhas de todos os livros que eu leio, mas principalmente dos que eu acho que são muito interessantes e que valem a pena serem comentados mais especificamente. Também trago aqui listas de leituras que eu fiz recentemente, algumas listas temáticas muito raramente, mas enfim, tô aqui panfletando para vocês se inscreverem de fato e enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um like aí embaixo, se inscrevam, comentem e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!